Por mais de 2000 anos, um enigma matemático confundia a cabeça das mentes mais fantásticas do mundo. Era um tipo de problema que necessitava de matemáticos corajosos o suficiente para enfrentá-lo. Mas qual é o grande mistério da matemática? A história que confundiu matemáticos durante séculos é o enigma dos números primos. Esses números aparecem em uma ordem completamente desorganizada. Parece não haver nenhuma fórmula que ajude a descobri-los. Durante séculos, matemáticos tentaram em vão buscar sentido para esses estranhos números. Mas depois, já no século XIX, um matemático alemão, Bernhard Riemann, fez uma descoberta fantástica. Construindo uma paisagem matemática parecida com um gráfico tridimensional, Riemann descobriu que havia pontos ao nível do mar, conhecidos como os zeros da paisagem, que revelavam os segredos desses números. Riemann afirmava que a localização desses zeros implicava também na forma como esses números estavam possivelmente distribuídos pelo universo total de números. Ele propunha que todos esses zeros, infinitamente, estavam sobre uma única linha. Acabou se tornando o sonho de todo matemático, provar o que agora se chamava de hipótese de Riemann. Mas ainda distante, a solução para essa cruel dificuldade perturbava as maiores cabeças pensantes daquele tempo. A história dos números primos. O advento da computação. Em 8 de junho de 1954, um dos matemáticos mais importantes do mundo tomou sua própria vida. Ele envenenou-se com cianeto. Distribuição sinapse. Esse matemático se chamava Alan Turing. Ele era um polivalente completo. Ele também é chamado de pai da ciência da computação. Algumas pessoas o chamam de pai da inteligência artificial, mas ele amava matemática e era também, claro, famoso por seu trabalho em criptografia. Turing ficou famoso como o matemático que decifrou o enigma alemão, que era uma máquina de criptografia, acelerando assim a queda do nazismo. O que é pouco conhecida é a forma como a hipótese de Riemann ajudou-o a decifrar esse código. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de matemáticos foi mandado para o campo de Bletchley para decodificar as mensagens alemãs que eram interceptadas. Para Turing e seus colegas, Bletchley era um tipo de Cambridge, com jogos de cricket sendo jogados nos gramados. A decodificação das mensagens que chegavam todos os dias estava substituindo a diversão de fazer palavras cruzadas de jornal na sala principal de Cambridge. Palavras cruzadas em que vidas dependiam do trabalho deles. Quando não estava ocupado com os códigos, a mente de Turing se voltava para o problema matemático em que ele trabalhava antes do início da guerra. Um problema que lhe foi passado por um de seus tutores em Cambridge, G.H. Hardy. Não era nada mais do que a hipótese de Riemann. Turing lidava com esse problema de uma forma diferente da dos outros matemáticos por dois motivos. Primeiro, ele passou a considerar que havia uma possibilidade teórica da hipótese de Riemann ser totalmente falsa. Segundo, ele buscou provar isso de forma absolutamente revolucionária. E assim, Turing construiu uma máquina. A máquina explorava o gráfico de Riemann, tentando provar que a hipótese era falsa ao procurar zeros que poderiam estar fora da linha. Em 1930, a sala de Turing na Universidade de Cambridge parecia desaparecer sob uma intensa combinação de códigos e engrenagens. Mas a guerra o impossibilitou de continuar seu trabalho. Turing foi mandado para o campo de Bletchley. Embora ele não tenha conseguido terminar seus estudos sobre a hipótese de Riemann, o trabalho feito por ele foi muito importante no auxílio para decifrar códigos dos inimigos. A máquina de Turing provocou um sucesso estrondoso, encurtando a guerra em no mínimo 2 anos e mantendo diversas nações a salvo. Eu penso não ser tão longe da verdade sugerir que o trabalho de Turing sobre a hipótese de Riemann certamente preparou o caminho para a derrota dos alemães. Após a guerra, Turing continuou utilizando máquinas para solucionar problemas. Mas sua experiência em Bletchley acabou ensinando que é melhor construir uma máquina que possa ser programada para realizar diversas habilidades em uma só.
Construída com tubos de catódios e bateria magnética, Turing criou assim o protótipo do computador moderno. Uma das primeiras tarefas que Turing praticou foi computar todos os zeros da hipótese de Riemann. E é claro que ele descobriu que todos estavam na mesma linha. Ele tinha uma forma muito habilidosa para computar esses zeros, uma forma muito esperta de provar que todos estavam na mesma linha. A nova máquina de Turing conseguiu encontrar a localização dos primeiros 1104 zeros, e todos estavam na mesma linha. Mas depois, a máquina de Turing quebrou. Mas isso não aconteceu apenas com a sua máquina. A sua vida também começou a declinar. Uma das curiosidades sobre Turing é que ele era homossexual. Isso provocava uma enorme sombra em sua vida. Ele nem era tão idoso quando morreu, mas em seus últimos anos de vida, ele se envolveu em um tumultuoso escândalo relacionado à sua homossexualidade. Essa é a possível causa que o levou ao suicídio. O corpo de Turing foi encontrado na cama. A autópsia mostrou altos níveis de cianeto em seu sangue. O que ainda é um mistério é a forma como Turing tentou se matar. Na cabeceira da cama havia metade de uma maçã comida. Será que ele a ingeriu com cianeto? Talvez a vida esteja imitando a arte. A cena favorita do filme favorito de Turing era o momento de Branca de Neve e os Sete Anões, em que ela pegava a maçã, mordia e... Uma das maiores tragédias do século XX foi ele ter se suicidado por ser perseguido por sua orientação sexual. E assim o mundo perdeu um de seus maiores pensadores de todos os tempos. Mas as noções de Turing sobre computadores continuavam vivas. Ele deu os primeiros passos em uma nova era. Uma era em que os computadores ultrapassaram os homens no estudo dos números primos. Em 1952, um computador descobriu os primeiros números primos a partir dos habilidosos comandos humanos. Atualmente, o maior número primo encontrado tem mais de 7 milhões e 800 mil dígitos. E aqui está ele. Se fôssemos deixar esse número correr, levaríamos uma semana e meia para vê-lo por completo. Mas fiquem calmos, porque não vou fazer isso. 7 milhões e 800 mil é pesado. Usamos apenas 100 dígitos para expressar o número de átomos do universo. Isso mostra o quão ridiculamente grande esse número é. Mas é claro, Euclides provou, durante todos esses anos, que nós sempre teremos um número primo maior do que qualquer computador possa descobrir. E assim como Turing provou, a princípio os computadores podem ser utilizados para explorar partes da paisagem de Riemann que antes eram inimagináveis. Há apenas um ano foi confirmado que os primeiros 10 trilhões de zeros estavam todos na mesma linha. Pode parecer excessivo fazer tantos cálculos para provar isso, mas de alguma forma essa é a melhor evidência para a hipótese de Riemann, cada vez mais reforçada pelo trabalho dos computadores. Agora a maioria das pessoas aposta na hipótese de Riemann. Não é o caso de 20 anos atrás, quando as pessoas ainda se questionavam se aquilo estava certo. Então, as evidências acumuladas pelos computadores recentes têm, eu acho, convencido a maioria das pessoas sobre a veracidade da hipótese de Riemann. Se pensarmos que a linha de zeros imaginada por Riemann começa em Göttingen, Riemann nos levaria abaixo da Terra. Já Turing nos levaria mais longe que a Lua. Mas só um computador nos levaria a 100 anos-luz distante de Göttingen. Como uma nave espacial, o computador nos envia mensagem de vários outros pontos do universo e ainda assim, os zeros obedecem à hipótese de Riemann. Calcular que cada vez mais zeros também estão na linha é ótimo, mas isso nunca irá provar a hipótese de Riemann. O computador não ajuda a entender o infinito. Mas ninguém sabe o que pode acontecer nos fins do universo matemático. Pode até haver um zero que esteja perdido e seja encontrado fora da tal linha.
Você não pode calcular o número infinito de nada. Essa é a questão. Então, em última instância, qualquer confirmação a que um computador pode chegar sobre a hipótese de Riemann vai parar nesse ponto, que sim, estão todos na mesma linha. Até esse ponto, estão todos na mesma linha. Mas desde um número infinito, desde que haja realmente um número infinito, eu acho que devemos parar onde paramos. Ainda assim, não teremos computado uma infinidade de soluções. No decorrer do século XX, os matemáticos começaram a reconhecer que estavam presos. Mas então, nos anos 70, houve a maior descoberta no enigma dos números primos. E ela veio na hora menos esperada. O Instituto de Estudos Avançados de Princeton é um refúgio para os matemáticos e outros cientistas do mundo. A herança da matemática alemã não sobreviveu à devastação da Segunda Guerra Mundial e muitos matemáticos judeus foram se exilar na América, incluindo Albert Einstein. Desde a Segunda Guerra Mundial, Princeton se tornou o grande polo matemático do mundo. Em 1972, um jovem matemático americano chamado Hugh Montgomery passava seus dias discutindo suas novas ideias no instituto. Mas, ao contrário de seus precedentes, Montgomery não decidiu investigar quantos, mas sim como os zeros estavam dispostos sobre a linha de Riemann, e assim fez uma descoberta contundente. O espaço que encontrei tinha relativamente vários pares agrupados. Era como se os zeros estivessem tentando puxar uns aos outros. É como se você enxergasse pequenos espaços entre eles, onde eles se comprimiam e se esticavam, e então você iria perturbá-los empurrando-os para trás e para frente, e percebesse que instantaneamente eles retornavam para seus lugares sem esforço algum, mas você ainda assim continuava a tentar separá-los. Foi observado que os zeros não gostavam de ficar muito próximos uns aos outros. Existia uma certa repulsão entre eles. Então, se os colocar em uma linha, vai perceber que eles acabam organizando a si mesmos. Se tentar apenas organizá-los, vai perceber que eles tendem a ficar agrupados com um grande espaço entre eles. Aquilo era muito interessante e eu senti que continha uma mensagem latente. Mas quando fiz isso pela primeira vez, no outono de 1971, eu me preocupei um pouco porque senti que não estava entendendo que mensagem era aquela. Todos os dias, às 3 horas, os acadêmicos se reuniam no salão principal para um dos rituais mais importantes do departamento de matemática, o chá da tarde. Naquela tarde, Montgomery foi apresentado a um famoso físico, Freeman Dyson. Nesse dia em particular, os matemáticos estavam rodeados por um nome chamado Shaula, e eu estava no salão em uma conversa informal com ele, e Dyson estava passando pela sala. Quando Shaula disse, "Você já foi apresentado ao Dyson?" Eu disse, "Não." E ele disse, "Ah, vamos lá, eu vou apresentar você a Dyson." Eu disse, Não, eu não quero perturbá-lo, você sabe." E ele foi insistente. Tem uma coisa sobre Shaula, é que quando ele coloca uma ideia na cabeça, é difícil fazê-lo desistir daquilo. Então Shaula tanto fez que eu fui conhecer Dyson. Ele foi muito educado e me perguntou em que eu estava trabalhando e respondi. Ele reconheceu a densidade que meu estudo continha e como a teoria das matrizes poderia me ajudar. A teoria das matrizes foi estudada pelos físicos para criar um modelo para as estatísticas dos níveis de energia da excitação de partículas. Se você estudar uma ou duas partículas, ou um monte delas, pode dizer exatamente como elas vão interagir. Mas uma vez que você tem milhares de partículas e quer observar como o nível de energia é emitido por essas partículas, você precisa realizar experimentos e tabular esses níveis de energia, tentando identificar que tipo de gráfico pode ser feito a partir das estatísticas desses níveis de energia. Mas o que faz desse monte de técnicas alguma coisa prazerosa? Bem, foi exatamente esse o modelo que os matemáticos começaram a usar para ter um modelo dos níveis de energia de átomos pesados como o urânio.
Os níveis de energia no núcleo de um átomo são parecidos com as notas tocadas por um instrumento musical. Como se eu tocasse meu trompete e soprasse com mais força. Então as notas iriam sair mais altas. Por exemplo, o núcleo de um átomo é bem similar a isso. Ao ficar cada vez mais agitado, as vibrações no interior do núcleo aumentam e aumentam, como as notas no meu trompete. Os físicos descobriram que os níveis de energia de átomos, como o urânio, se distanciam de uma maneira uniforme, assim como os zeros na linha de Riemann. Os níveis de energia se tornam quase regulares, pode-se prever com alguma certeza. E, por exemplo, raramente encontram-se dois próximos. E também há sempre grandes intervalos, com alguma flutuação. Chega a existir uma média de frequência entre eles, mas isso apenas entre as estatísticas, e essas são muito especiais. Há previsões bem concisas de que as moléculas obedecem ao núcleo, e o que foi descoberto por Montgomery, uma fórmula, foi reconhecido por Freeman Dyson como algo similar à obediência que os zeros tinham na fórmula de Riemann. O que Montgomery e Dyson descobriram era que esse comportamento fundamental dos átomos, os blocos básicos da matéria, parecia corresponder diretamente ao comportamento dos números primos, os blocos básicos da matemática. Essa conexão era completamente inesperada, além de introduzir uma nova forma de lidar com a hipótese de Riemann. Essa conexão feita por Montgomery e Dyson era profundamente estimulante, porque trouxe os físicos para o estudo da hipótese de Riemann, levando-os a fazer novas e interessantes descobertas que não poderiam acontecer de outra maneira entre físicos e matemáticos. Essa é a base da ideia de que podemos unificar cada vez mais instrumentos no mundo. E da maneira como aconteceu, de uma forma em que pessoas que não são cientistas não conseguem perceber. Uma conexão feita pelas diferentes áreas. E no estudo da física, é um momento mágico quando se percebe que dois objetos diferentes estão conectados de forma surpreendente. Eu acho, por vários motivos, que é ainda mais intrigante que a hipótese de Riemann, essa é uma questão que vale $1 milhão. Como pode o comportamento dos átomos da matemática ter alguma coisa a ver com os átomos da física? Esse é um mistério profundo. Eu acho que, quando se entende isso, pode-se provar a hipótese de Riemann. Talvez a física nuclear possa lançar luz sobre o enigma dos números primos. Assim mesmo, um zero fora da linha seria como ter um nível de energia fictício, algo que não é permitido pelas leis da física nuclear. Aqui então está a maior chance ainda existente de conseguir alguma explicação para a hipótese de Riemann, mas isso ainda está distante de ser provado. Isso abriria uma possibilidade real para provar a hipótese de Riemann? Nós não sabemos. Porque não se sabe o que está envolvido ao tentar provar tal hipótese. Pode ser que amanhã alguém jogue isso tudo fora e resolva o problema de outra forma, ou então que caia num abismo ainda mais profundo. Isso pode ser apenas uma coincidência que pode nem ser usada produtivamente. Apesar das magníficas descobertas, uma prova da hipótese de Riemann ainda se esquiva dos matemáticos. Os primos continuam guardando seus mistérios. Até algum tempo atrás, os matemáticos provavelmente eram os únicos que se preocupavam com esses números enigmáticos. Mas uma série de eventos levou os primos para um lugar central no mundo intrigante da comunicação eletrônica. Sempre que fazemos uma transação financeira online, estamos utilizando números primos para codificar os detalhes do nosso cartão de crédito. A segurança desse sistema está na dificuldade de desvendar uma sequência numérica nos seus números primos constituintes. Eu posso mostrar como isso funciona com a ajuda de duas cores de tinta. Imagine que cada uma dessas tintas é um número primo. Se eu juntar um pouco de cada cor, assim como se eu multiplicar dois números primos, eu vou ter uma cor inteiramente diferente ou um outro número. Agora, esse número é utilizado para codificar um número de cartão de crédito. Mas o único jeito de decodificar isso seria sabendo que números deram origem a esse outro número.
Assim como é difícil separar duas cores uma vez misturadas, é extremamente difícil calcular que números primos criaram um terceiro número. Mas sem saber os dois números originais, é praticamente impossível decodificar o número do cartão de crédito. Esse sistema só é seguro porque ainda não conhecemos esses números o bastante. Uma prova da hipótese de Riemann poderia nos dizer várias coisas novas sobre o comportamento dos números primos. Talvez sejam até suficientes para nos auxiliar na busca dos primos constitutivos de um grande número. Uma descoberta desse tipo poderia causar o colapso do sistema financeiro. Há uma enormidade de trabalhos desenvolvidos por pessoas que trabalham com sistemas de segurança, tentando desenvolver formas de tornar esses sistemas cada vez mais seguros. E, por outro lado, decifrar falhas nos códigos descobertos por outros. Há uma história sobre um matemático inglês que vivia nos Estados Unidos, chamado Oliver Atkin, que colocou seu dinheiro dentro da Marinha e da Aeronáutica norte-americanas para descobrir o que cada uma delas estava fazendo. Agora não é surpresa entender por que um homem de negócios é capaz de oferecer o prêmio de $1 milhão para qualquer um que desvendar a hipótese de Riemann. Mas os matemáticos não estão interessados no dinheiro. Uma solução para isso teria consequências profundas sobre o rumo de toda a matemática. E é por isso que os matemáticos são capazes de tudo por uma prova. A hipótese de Riemann é uma daquelas que, se for desvendada, pode se espalhar por toda a matemática. Existem atualmente áreas de estudos da matemática que dependem dessa hipótese. Os matemáticos assumiram um grande consenso de que a hipótese de Riemann é verdadeira. E se ela se tornar falsa, talvez tenham que achar uma outra forma de entrar em consenso, ou então tudo deixaria de estar correto. Não temos ideia de como seria uma prova para isso, que segredos ela traria. E acho que devemos ter muita esperança que será algo que possa revolucionar a forma como lidamos com a matemática. Mas será que estamos perto de provar a hipótese de Riemann? Será que estamos tão perto de entender o estranho segredo dos números primos? Será que esse problema será resolvido um dia? Sim, temos que acreditar nisso. Senão, já poderíamos ter desistido. Pois gastar uma vida inteira para provar algo em que não se acredita seria uma tarefa bastante insólita. Se for descoberto um zero fora da linha, eu acho que pararia de trabalhar com a matemática. Realmente, ela não seria a matéria que eu pensava ser. Eu adoraria encontrar pessoas que duvidassem da hipótese de Riemann, mas eu não conheço nenhuma. Eu não tenho total certeza de que ela é correta. Eu acho mais ou menos, com uma pequena possibilidade dela ser falsa. Se a hipótese de Riemann vai ser provada ou não, sou muito cético quanto a isso. Mesmo havendo pessoas como Riemann ou como Hardy e outras que tentassem provar essa hipótese, continuo achando isso muito improvável. Se eu tiver que apostar nisso, eu diria que sim. Seria o mais provável. Há argumentos da física que suportam fortemente a hipótese, mas seria bem mais interessante se ela fosse errada, porque assim esses argumentos seriam enganosos. Seria como se houvesse um Deus malicioso esperando que acreditássemos nas evidências, mas de uma forma ignorada. Haveria zeros fora da linha. Então teríamos que desaprovar a hipótese de Riemann. A centralidade disso já passou do argumento. E é por isso que eu acho que um dia alguém vai achar o caminho. Pode ser através da geometria ou através de cartões de crédito, mas acho que alguém vai provar isso. Isso faz parte do mistério e da excitação que envolve o trabalho com a matemática. O de não sabermos algo e de ninguém saber uma solução para algo. A profundidade disso. Acho que mesmo com todos os desenvolvimentos recentes da matemática, sinto que uma solução ainda está muito longe. É como o horário de chegada de ônibus, que pode acontecer a qualquer momento, desde agora até os próximos 100 ou 300 anos, mas eu acredito que seja nos próximos 50 anos. Eu acho que provavelmente vou estar vivo para ver a prova da hipótese de Riemann.
Depois de 3.000 anos, a hipótese de Riemann ainda desafia gerações de matemáticos. Pessoalmente, acredito que mesmo com essas intrigantes conexões entre a física, a criptografia e a computação, os matemáticos ainda são os únicos próximos a uma solução. Essa ideia pode surgir de qualquer lugar a qualquer momento, mas uma coisa é certa. Qualquer matemático que decifrar a hipótese de Riemann será lembrado eternamente como aquele que desvendou o mistério dos números primos. Tom Apostolo escreveu uma das canções folclóricas mais tradicionais do oeste americano, em que ele propunha ideias relacionadas à hipótese de Riemann. Eu só sei esse primeiro verso. Onde estarão os zeros da função de zeta? Riemann fez uma grande descoberta. Eles estão todos numa mesma linha, chegando mais além de 2π log t. É isso aí. Versão brasileira MG Studio. Você pode aprender mais sobre os números com a BBC Open University em open2.net.